E é o caso do Corinthians, porque o Corinthians estava feliz da vida, vencendo fora de casa o Internacional no Beira-Rio, até os 50 do segundo 51, tempo. né? 51, que foi o acréscimo que o árbitro deu, até os 50. Mas aí, aos 50 e alguns segundos, o Kaká resolveu fazer um pênalti, contestado por alguns, mas pênalti no futebol brasileiro, esse tipo de lance que daqui a pouco a gente vai mostrar, é pênalti, não é pênalti, mas é pênalti. Ele correu o risco de qualquer forma e o Corinthians acabou levando só um pontinho para sua casa. Resultado péssimo, tanto para o Corinthians como para o Internacional, que hoje a realidade dos dois é brigar lá embaixo contra o rebaixamento. Empate é muito recorrente entre Internacional e Corinthians, né? Principalmente quando jogam lá em Porto Alegre. E o Corinthians vencia até os últimos segundos do segundo tempo ali, mas o Kaká foi imprudente, né? Porque é um lance que, fora de casa, sabe da pressão e eu não tenho a certeza até agora, eu já ouvi o lance e revi algumas vezes, se o Kaká realmente puxa, se o toque é o suficiente para deslocar ali o Bruno Henrique, mas acho que o Corinthians sai no prejuízo porque vencia o jogo e agora acumula aí 3 partidas sem vencer, vem de derrota para o Sport, derrota para o Flamengo e o empate fora de casa. E tem um Mirassol, que é um bom time agora na próxima rodada. E aí, quando você acha que o Dorival está fazendo tudo certo, nenhuma contestação, hoje até colocou uma escalação diferente, que ninguém esperava, principalmente com o Hugo sendo titular. Deve ser pela questão física, daqui a pouco a gente vai mostrar o campinho, Ivan. Mas ele deixa o Kaká em campo, que já era um risco, porque o Kaká tinha um amarelo e todo mundo que acompanha futebol, torce para o Corinthians ou vive um pouco o dia a dia do clube, sabe que o Kaká já é perigoso, sem cartão. Com o cartão, a chance dele ser expulso ali várias vezes foi gigante. O Dorival correu um grande risco. E aí, no final, não era nem para ele estar em campo. Ele estava em campo por opção do Dorival Júnior e isso acabou acontecendo. O Dorival não tem culpa. Não tem, mas você entende que se o Kaká não tivesse em campo, talvez o Corinthians não teria corrido esse risco? Acho até que o Kaká não fez um jogo ruim, não. Acho que foi até bem consistente ali, junto com o Gustavo Henrique. Mas, por já ter um cartão amarelo, eu acho que era um risco desnecessário mantê-lo, né? Todo mundo sabe da intensidade do Kaká nos lances. E, muitas vezes, ele acaba cometendo uma ou outra falta um pouco mais dura ali. Por já ter o cartão amarelo... E o João Pedro Tchoca é garoto ainda, eu não acredito que não tivesse condições de jogar pelo menos 30, 40 minutos ali do segundo tempo. Então, acho que o Dorival erra quando o Kaká já tem o cartão amarelo e ele acaba mantendo o jogador em campo. Estranho, né, Ivan, essas opções dele, porque na última partida o Tchoca é titular. Nas últimas 2, né, o Tchoca é titular. E agora ele nem entra em campo. A gente está vendo os gols, começando por Guinegão, impressionante. Na última rodada ele estava suspenso, fez uma falta danada para o Corinthians. Mas aí, Ivan, ele voltou e voltou em ótima forma, marcando gols. Vamos falar primeiro do Guinegão, que esse vale um destaque positivo. O Guinegão tem uma curiosidade, né? Quando ele está em campo, o Corinthians sempre marca gols. Desde quando ele estreou no profissional, todos os jogos que ele fez, o Corinthians marcou gols. Nem todos ele marcou, mas o Corinthians sim marcou em todos os jogos. E logo, para a primeira jogada do Corinthians na partida, o Inter começou pressionando, começou tendo oportunidades. E aos 11 minutos, o Corinthians faz uma belíssima jogada num cruzamento. Aliás, foi um presente do Mateuzinho para o Guinegão, que dá um peixinho maravilhoso também, né? Com todo o mérito. Faz um gol. Normalmente, gol de cabeça, você fala, é um golaço. Mas esse eu considero aquela galeria dos gols bonitos. Porque ele dá um peixinho muito bonito ali e uma bela assistência do Mateuzinho. O Corinthians sai na frente nas poucas oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo. Aliás, até teve outro gol, né? O do Hugo. Esse aí está... Mas ali num lance muito justo, como a arbitragem gosta de falar, acabaram marcando o impedimento, né, do Hugo. Pior que foi um golaço do Hugo, golaço, né? O Hugo assistência do Bidon perfeita. Estava sem jogar há muito tempo. Hoje começou entre os titulares, como eu falei, foi uma surpresa. E aí ele marca esse golaço, super ajustado ali. O árbitro acaba anulando e anulou também esse gol do Internacional, porque estavam impedido também o jogador do Inter, Ivan. E aí o árbitro entendeu que ele participou da jogada ali, né, atrapalha. O Hugo Souza
Acho que atrapalhou também. O que você achou? Eu acho que sim. Não é que ele está muito... em relação ao Hugo, ele não está muito na lateral. Ele está muito perto do Hugo ali e ele até tenta tirar o corpo, né? Acho que a maior prova é essa. Ele entende que está atrapalhando mesmo e ele tira o corpo ali. Eu acho que os 2 gols foram bem anulados. É isso, 2 gols anulados no primeiro tempo, domínio maior do Inter. Eu acho que mais pressão do Inter por jogar em casa, né? Não sei. Teve um pouco mais de posse de bola, né? Não, o Hugo fez praticamente nenhuma defesa. Mas o Inter pressionou mais. Mas também não teve eficiência, não deu trabalho ali ao Hugo Souza, não. A gente está vendo aí algumas chances do Inter, não foram muitas, não. E quando teve, foram fora do gol a maioria delas. Olha, resultado ruim para os 2 lados. Ruim para os 2. Porque o Inter jogava em casa e o Corinthians está nessa situação complicada também. Mas foi o reencontro de Ramon Dias com seus ex-comandados. Até é recente, né? Isso é bem recente, então acho que também ele usou ali um pouco do que ele conhecia do time para tentar neutralizar. E conhece muito bem, né? O Ramon Dias conhece muito bem os jogadores do Corinthians. A exceção, acho que do Vitinho, né? Que só chegou depois dele. O Guinegão não era utilizado também, Não, né? não era, mas já treinava ali. Então era um jogador conhecido para ele. Mas é pior para o Inter, né? Para o Ramon também, que é o segundo jogo dele no comando, 2 empates. O torcedor do Inter já está na bronca, já está na pressão. Mas o Corinthians me surpreendeu um pouco a escalação, com a entrada do Hugo, com a entrada do Angileri, o Bidu no banco. Eu achei meio estranho essa formação inicial do Corinthians. Mas o Dorival não me surpreende mais. Não consigo mais cravar um time com o Dorival Júnior. Quando você acha que vai ter uma sequência, ele muda 3, 4 jogadores. E olha, considerando que o Corinthians hoje jogou sem 5 titulares. Exatamente. O Martínez entra no segundo tempo. O Bidu entra no segundo tempo, ou seja, condição de jogo eles tinham, não sei quanto tempo para jogar. Mas tem uma data FIFA aí pela frente, Ivan, não dá muito para entender. Será que esses jogadores não aguentam jogar 2 jogos? Vai colocar na conta do desgaste, né? Mas 2 jogadores jovens... Concordo plenamente com você. Eu não acho justificável você, por exemplo, tirar o Guinegão, que estava bem batalhando, lutando lá na frente. Não que o Romero tenha entrado mal, tenha comprometido, absolutamente não. Mas eu acho que é um jogador jovem, que tem uma vitalidade muito grande, como o João Pedro Tchoca, que é jovem também, pode jogar. Eu me lembro antigamente, eu estou falando um passado bem recente, jogadores trabalhavam 3, 4, 5, 6 partidas consecutivas. Sim. Hoje joga 2 jogos, não, tem que poupar, porque vai machucar, vai lesionar, os exames apontam. Então, realmente, os treinadores hoje, eles trabalham muito mais em função de análises clínicas do que propriamente do jogador. Olha, professor, eu estou me sentindo bem, mas não vai para o jogo porque os exames apontam que ele pode ter lesão. Pelo menos ele acertou ali na dupla Guinegão e Vitinho. Tinha dúvida quanto ao Vitinho. Mas uma boa partida do Vitinho. Eu acho que ele... hoje, cansou no final do jogo, mas mesmo assim conseguia segurar a bola, ele conseguia fazer algumas coisas. Podia ter tirado o Vitinho, por exemplo, e não o Guinegão. Eu também acho. Eu acho que poderia ter deixado o Guinegão pela saúde dele, pela condição física dele, porque o Vitinho, apesar de bem, apesar até de ter tido oportunidades, finalizar, mas ele cansa no final do jogo. Eu acho que depois dos 30 do segundo tempo, o Vitinho já não conseguia mais andar. E aí ele foi meio que na base do sacrifício. Vamos colocar a tela das mudanças, porque hoje, como o Ivan falou, Dorival surpreendeu novamente. E aí ele foi com os 3 zagueiros. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians, vamos mostrar o Inter, que tinha o Antony no gol, também muitos desfalques para o Ramon lidar. A Aguirre, depois entrou o Bruno Gomes, tinha o Vitão e o Juninho na zaga e o Bernabé do lado esquerdo. O Luiz Otávio saiu para a entrada do Ricardo Matias, colocou o time para frente, né? O Ricardo Matias é um centroavante. Bruno Henrique no meio-campo, que já jogou no Corinthians. Oscar Romero, irmão de Romero, saiu para a entrada do Mercado. Lá na frente, Alan Patrick saiu para a entrada de Thiago Maia. E Carboneiro e Borré eram a dupla titular. E aí depois entrou o Bruno Tabata. Alan Patrick, partida apagada dele hoje, né? Espero sempre muito de Alan Patrick e ele geralmente corresponde. Ele é um jogador de muita qualidade. Não sei a condição física dele, talvez por isso o Ramon tenha optado também em tirá-lo. Acho que perde o Inter quando o Alan Patrick sai e ganha o Inter com a entrada do Mercado. Eu acho que deu uma movimentação maior lá na frente, ali ajudando o Carboneiro, fazendo uma ligação entre o meio e o ataque. Eu acho que ganha com a entrada do Mercado, mas perde muito com o Alan Patrick. Ivan, muito se fala e critica o Inter, claro que era para estar numa situação melhor.
Mas esse elenco não é muito recheado, não é... O Inter começou o campeonato, eu me lembro quando começou o Brasileiro, a gente aqui mesmo conversando. O Inter é um dos favoritos ao título. Expectativa altíssima. Né? Expectativa altíssima, é um dos candidatos ao título, mas a partir do decorrer do campeonato, a gente também percebeu ali uma equipe que caiu muito. Eu não sei se demorou muito para mudar o Roger já não estava dando mais liga, isso também pode ter prejudicado. E agora, uma reta final de campeonato, o Ramon vai ter que segurar ali para o time não despencar ainda mais. Eu acho que tem duas coisas aí também. Acho que a gente esperou muito do Internacional, ou colocou os jogadores numa prateleira talvez maior do que realmente são. Isso não é demérito para ninguém. E as lesões também ao longo do tempo prejudicaram. O Fernando, por exemplo, que era um primeiro volante ali, faz muita falta para esse Internacional. O Corinthians, desculpa, vamos colocar lá na tela de novo, saiu com o Hugo Souza, os 3 zagueiros. E é isso que eu não entendo, Ivan, porque hoje ele foi com Kaká, o Gustavo Henrique é meio que o titular absoluto, e o Anrileri. Contra o Flamengo, no fim de semana, ele foi com a linha de 3, que parece que ele gostou, mas foi Gustavo Henrique, o Tchoca e o Ranieri. E aí hoje ele usa o Ranieri na função original. Primeiro volante. Depois entra o Maicon, depois entra o Martínez no lugar do Rian, o André Luiz no lugar do Bidon, o Romero no lugar do Guinegão e na lateral o Bidu no lugar do Hugo. E aí a gente questiona porque o Bidu é titular, o Martínez é titular e até aí tudo bem. Mas esses 3 zagueiros, ele não se decidiu? Ele quer surpreender o adversário? Eu acho que contra o Flamengo foi muito bem essa linha defensiva. Foi muito bem. O Corinthians perde o jogo, mas a linha defensiva foi muito bem. Cansou, teve uma falta de atenção no segundo tempo, mas eu acho que ele poderia repetir. Tchoca, o Gustavo Henrique e o Ranieri ali meio que na cabeça da área, fazendo a função de um terceiro zagueiro. Até gosto dessa liberação dos laterais, dando mais liberdade para que eles cheguem ao fundo, como hoje. É porque o Corinthians não tem pontas, Não tem ponta, e eu acho que o Mateuzinho faz bem esse lançamento, esse cruzamento na área. O Bidu também tem essa característica. Mas aí o Dorival vai explicar isso, certamente, na coletiva, por que ele não manteve esses jogadores. Eu acho que vai colocar naquela, não, estamos evitando o desgaste e tal. Mas você lembrou, tem a parada da data FIFA aí, no segunda-feira está todo mundo... O Corinthians joga no sábado, né? Sábado. Domingo a galera já está meio que de folga. Então, acho que poderia, não seria nenhum esforço também sobrenatural manter ali o sistema defensivo. E me surpreendeu a entrada do Rian no meio-campo. Acho que poderia começar com o Martínez também, para dar um pouco mais de consistência. A entrada do Maicon eu acho meio natural. O Maicon é um jogador que o Dorival gosta muito. E é um jogador que vem sendo quase que um titular também do Corinthians ali. A entrada do André Luiz no lugar do Bidon. Acho que foi mais por cansaço. O Bidon também fez um bom jogo hoje. Mais uma vez, ele deu assistência para o gol do Hugo Farias, que estava impedido, mas... uma assistência muito bacana, muito boa. E o Romero ali no lugar do Guinegão, de novo, é mais ou menos como Thales Magno no lugar do Guinegão. Não dá para entender muito. Eu tiraria ali o Vitinho, que já estava realmente cansado, e acho até que o Romero fez bem ali de prender a bola, ajudou na marcação. Mas é treinador, né? A gente nunca sabe. É igual... né? Pode falar, Prado. É igual, né? Bumbum de bebê, né? A gente nunca sabe o que vai esperar, né? Exatamente. E hoje o Thales não entra. No Flamengo ele foi a primeira opção no jogo contra o Flamengo. Não dá para entender muito o Thales como uma primeira opção contra o Flamengo, Não, eu entendo que não dá para entender. Entendo que não dá para entender. Eu vou usar 2 vezes a palavra. Mas... como a gente vai explicar o Dorival? Porque um jogo que é, na teoria, mais difícil... espaço, né? Exatamente. Hoje o Romero entrou ligado, mas no jogo que na teoria era mais difícil, que era contra o Flamengo, líder do campeonato, ele usa o Thales para dar velocidade. Que não tem. E aí hoje o Vitinho é titular... É aquilo, o treinador, a gente realmente nunca sabe o porquê da decisão dele, só quem está ali no dia a dia é que acompanha, que tem a ideia melhor. É estranho o Romero, que havia perdido espaço, volta e hoje entra no lugar em tese no lugar do Thales Magno. O Thales Magno fica no banco, que também o Thales entrou contra o Flamengo, não fez absolutamente nada. Eu acho que até acerta o Dorival em colocar o Romero e não colocar o Thales hoje. Eu acho que até é uma decisão acertada. Né? Mas as convicções do Dorival Júnior, aí só ele pode explicar. São questionáveis. Para a gente não falar aqui que só colocamos defeito no trabalho de Dorival Júnior, boa notícia é o Breno Bidon.
porque foi um dos caras que colocou o Breno Bidon para jogar como um meia, né? Sim. O Ramon escalava muito o Bidon com o Garro, e aí ele tinha uma função mais defensiva do que propriamente... Quase um volante, né? Exatamente, do que como um meia de armação. E ele está se destacando, Ivan. Foi bem contra o Flamengo, jogou bem hoje. Está me impressionando, inclusive. Acho ele ainda muito jovem, muitas vezes não tão combativo, mas até essa característica ele está mudando. O Bidon tem qualidade, né? Eu acho que ele está se sentindo mais confiante com a sequência, com a posição ali. E como o Garro ainda, uma previsão aí de pelo menos mais uns 15 dias fora, eu acho que o Bidon vai ganhando essa confiança, vai ganhando esse espaço e vem jogando bem. Foi um dos destaques contra o Flamengo. Hoje fez também um bom jogo. Mais uma vez, é um jogador que parou um pouco com aquela história de segurar a bola e voltar. Tocava muito de lado, tocava muito para trás. Agora não, ele está buscando os companheiros mais à frente ali e vem crescendo de produção. Mérito do Dorival Júnior, que parece que encontrou um lugar ideal para o Breno Bidon. Espero que quando o Garro voltar, ele também não... eu acho que pode jogar tranquilamente com os dois, mesmo os dois canhotos ali. Eu acho que você pode jogar com os dois mais como meias de armação, porque o Bidon vem se destacando e vem merecendo a condição de titular.